O Wendel chutou o balde e colocou em risco a negociação entre Flamengo e Zenit. Mais um jogador saindo na barca. Agora, o primeiro a ser vendido pelo Flamengo nessa janela de transferência. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga nada por isso e ajuda bastante. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like aí. Bom, começar o vídeo aqui falando do jogo de ontem, porque assim, o que aconteceu ontem no Maracanã, e eu vou falar, e isso tem que ficar muito claro, não pode ser normalizado. O Flamengo, até o momento, era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, até o momento, além de vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, ele tem uma equipe tecnicamente, financeiramente, muito mais forte ao América Mineiro. O América Mineiro, ele tinha, ou ele tem, a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E ontem o Flamengo não conseguiu se organizar em campo, não conseguiu se arrumar em campo, não conseguiu fazer gol, não conseguiu fazer um gol, né, lá no final do jogo, mas não conseguiu criar jogadas e não conseguiu furar o bloqueio, como eu disse, da equipe mais vazada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Tem que ver, porque tem erro por parte dos jogadores, tem erros por parte do Sampaoli, tem erros por todos os lados. Jogadores que às vezes não se encontram em campo, que não dão ali um a mais, que poderiam fazer mais e não fazem. O Sampaoli que às vezes acaba mexendo ou escalando a equipe errado. Então tem que ver os erros de cada um, culpá-los e cobrá-los diante de cada um dos seus erros. Essa é a realidade. Ontem, após a partida, o Sampaoli desabafou sobre aquele episódio sobre Arturo Vidal. Abre aspas, nunca comento o que os outros falam. Sinceramente, eu tomo as minhas decisões e me preocupo muito para fazer com que o meu time jogue melhor. E se o Arturo falar, minha maneira de pensar sobre o Arturo não vai mudar nunca. Ou seja, ele estava meio que falando assim, ele pode falar o que ele quiser, o que eu penso sobre ele, isso não vai mudar. Não sei se ele estava falando o que eu penso sobre ele para o bem, querendo dizer que já tiveram momentos gloriosos juntos aí durante a carreira do futebol, ou o que eu penso pro mal, né? Aí ele deixou uma lacuna aberta para a gente pensar qualquer coisa, mas de fato o técnico Jorge Sampaoli, ele comentou lá que o que o Arturo tá falando não vai mudar nada na maneira dele pensar e no foco dele em fazer a equipe jogar cada vez melhor. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar de jogador vendido pelo Flamengo, porque o Flamengo vendeu o primeiro jogador nessa janela de transferência. Vale lembrar que apesar do Marinho ter saído, apesar do Hugo Souza ter saído, apesar do Vidal ter saído, nenhum desses jogadores foram vendidos. Agora o Flamengo vendeu o primeiro jogador nessa janela, trata-se de Mateusão, atacante do Flamengo, de 19 anos. Ontem pela manhã eu já tinha trazido aqui no canal que o clube Bruges da Bélgica já tinha demonstrado o interesse no jogador. E havia um outro clube também interessado, e foi o clube que levou o rapaz, falar esse nome aqui vai ser palma, o Shabad Awali, acho
que é assim que se fala, Shabad Al-Ahly, dos Emirados Árabes, também demonstrou interesse. E como fez uma proposta melhor, pagando 10 milhões de reais, o Flamengo aceitou vender o Mateusão. Mateusão é o seguinte, ele chegou a ter algumas oportunidades na equipe profissional, mas não conseguiu rodar na equipe de cima, não conseguiu ter boas atuações, não conseguiu demonstrar bons jogos. Ia para a equipe da base, destruía, fazia gol, assistência, aquela coisa. Quando ele jogava na equipe de cima, ele não conseguia. Então o Flamengo achou por bem vender o jogador. O jogador foi vendido por 10 milhões de reais, né? Na verdade não é 10, né? 11, aproximadamente ali 2 milhões de euros, que dá algo na casa entre 10 e 11 milhões de reais. Mateusão aí vendido para os Emirados Árabes. É o primeiro jogador a ser vendido nessa janela de transferência. Flazoeiro, e o Matheus França? O Flamengo segue ali entre Crystal Palace e Chelsea. O Flamengo espera para ver se o Chelsea faz uma proposta um pouco melhor do que a do Crystal Palace, mas está basicamente nesse imbróglio aí. E como eu falei, a janela de transferência, o Flamengo, para saída, só fecha em setembro. Para entrada, fecha no começo de agosto. Então o Flamengo está correndo, tentando resolver as entradas, para depois começar a resolver as questões de saída. Quem sai, quem fica, quem vai ser vendido, quem vai ser emprestado, quem vai embora mesmo por conta que está acabando o contrato. O Flamengo espera acabar a janela de transferência para poder resolver isso. Então, essa é a posição do Flamengo, que corre contra o tempo, numa janela em que o Flamengo está começando a se complicar. Hoje já é dia 23 e o Flamengo ainda não contratou um meia para ser o reserva do Arrascaeta e o volante para o lugar do Vidal. O técnico Jorge Sampaoli já está impaciente, e aí eu tenho que falar sobre o Wendel, que chutou o balde. Simplesmente, ele tinha viagem marcada, ele não viajou, não se apresentou ao Zenit, e essa atitude específica irritou o Flamengo e irritou o Zenit. O que isso quer dizer, Flazoeiro? Que agora os caras vão impor ali a decisão deles no contrato. A realidade, gente, é assim, que o Zenit é um clube economicamente sustentável. Eles não precisam de dinheiro, eles não... E eles são assim, irmão, se você quer ficar batendo pé, se você quiser ficar arrumando problema, você vai ficar aqui com a gente. Ah, não, contrato, você vai ficar aqui com a gente. Então, assim, o que aconteceu foi que o empresário do Wendel viajou, foi para São Petersburgo, e o Wendel não foi. Essa atitude dele não ir deixou o staff do Flamengo e o agente do jogador e o Zenit muito irritado. E eu vou dizer para vocês, a negociação pode estar em risco. E o problema de colocar uma negociação dessa em risco é que talvez não tenha tempo do Flamengo procurar outra. E o problema é se esse problema do Wendel acabar respingando no Claudinho. Porque ainda pode acontecer isso, do Zenit pegar e falar assim, não quero mais negociar com o Flamengo, não quero mais saber de Flamengo, vão embora daqui e tal, e acabou. Aí você não tem nem o Wendel e nem Claudinho. No dia 23, quase dia 24, você já em cima de fechar uma janela de transferência que é mais curta e você precisando reforçar a sua equipe para o restante da temporada. Então, assim, só para deixar claro para vocês, essa atitude do Wendel pode colocar a negociação em risco. Pode colocar, não. Colocou a negociação em risco. Colocou a negociação em risco de não viajar. Vamos ver o que vai acontecer. Esperar, né, as cenas dos próximos capítulos. Bom, Flamengo folga hoje, se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu. Pela manhã, treina terça, viaja terça à tarde e joga quarta contra o Grêmio. O Grêmio ganhou ontem por 1-0 do Atlético Mineiro, passou já o Flamengo na tabela, o Flamengo foi ultrapassado pelo Grêmio, já está na terceira colocação e eu vou dizer, pode ir para a quarta colocação, né? Porque vai jogar o Fluminense e se o Fluminense ganhar, o Fluminense que assume a vice-liderança. Bem complicado a situação do Flamengo
na tabela, após dar um mole ontem de empatar com... Dar um mole de empatar ontem com... Pô, não podia dar esse mole, cara, de empatar com o América Mineiro. Não poderia de maneira nenhuma dar esse mole. Esse mole não. De jeito nenhum. Nesse momento, deixa eu ver aqui a tabela do Brasileiro para vocês. O Botafogo é o líder, depois vem o Grêmio, depois vem o Flamengo. O Grêmio tá com 29 pontos, tem um jogo a menos. O Flamengo tá com 28 e o Palmeiras também tá com 28 pontos. Depois vem São Paulo, Fluminense que joga hoje. Vamos ver, né? O bom é que São Paulo perdeu, né? Só quem pode ultrapassar ou chegar no Flamengo é o Fluminense com 25, que pode chegar a 28 pontos. Bom, vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, galera, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu!